Você, por acaso, conhece a vampira Ellamore? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas ao quarto episódio do quadro Escondida no Quarto Falando em Voz Alta. Esse quadro que vocês simplesmente amaram neste canal. E no episódio de hoje eu vim falar com vocês sobre a vampira Ellamore. Mas não só sobre ela, e sim todos os desdobramentos que vieram a partir dela. Primeiro de tudo, quem é Ellamore? Ellamore é simplesmente, vamos dizer assim, o meu alter ego vampiresco. Sim, eu tô falando de mim mesma, porém, há ressalvas. Onde é que surge Ellamore? Ellamore surge das minhas fanfics sobre a minha própria vida que eu adoro criar. E um detalhe muito importante é que eu tinha esquecido da existência desta querida. Mas assim, gente, é muita fanfic que eu crio sobre a minha própria vida há muitos e muitos anos. É difícil lembrar de todos os desdobramentos que a minha vida imaginária vai fazer durante esse tempo. Sim, sou muito fanfiqueira. Você também é muito fanfiqueira? Se você também é muito fanfiqueira, não esquece de deixar seu gostei nesse vídeo. E não esquece também de considerar se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito e adora os vídeos deste quadro. E se você acabou de cair aqui de paraquedas e não conhece esse quadro, o quadro Escondido no Quarto Falando em Voz Alta é um quadro onde eu simplesmente ligo a câmera e saio falando sobre várias coisas que estão rondando a minha cabeça sem o auxílio de um roteiro. Eu simplesmente ligo e falo. Vou deixar os outros episódios disponíveis numa playlist aqui na descrição e não se preocupa que os vídeos não são em ordem cronológica, então assiste na ordem que você quiser. Bom, voltando a falar sobre Ellamore. Eu tinha esquecido dela, como eu falei pra vocês, mas como é que eu lembrei desta querida? Eu lembrei simplesmente porque eu resgatei a minha Agenda do Vampiro, meu livro diário sobre vampiros, né? E ele é um diário muito legal porque ele tem páginas vermelhas, ele tem morceguinhos, ele tem algumas curiosidades sobre vampiros. Por exemplo, nessa página aqui que eu abri, é 20 de setembro, aí tem: para destruir um catacando, o vampiro de Creta só há um jeito. É preciso decapitar a criatura e ferver sua cabeça no vinagre. Então ele traz várias curiosidades sobre vampiros. Como vocês podem ver, aqui tem marcando que 2010 é o ano do vampiro, porque teve essa febre muito grande, né, nos anos 2010, sobre histórias de vampiros. Vários livros sobre vampiros, adaptações em filmes e séries sobre vampiros. Vampiros um pouquinho diferentes dos que a gente conhecia mais nos anos 90, 80, só que ainda assim uma febre muito grande para os adolescentes. E eu sou apaixonada por vampiro, independente do vampiro, tá? Eu gosto de vampiros de 2010, né, que são os vampiros mais românticos, mas não tão assassinos. Mas eu também gosto muito dos outros vampiros, vampiros mais antigos, os vampiros que as pessoas costumam chamar de vampiros de verdade, já que eles são muito mais sanguinários. Eu gosto de todos os vampiros, eu gosto de vampiros. E em 2010 eu tinha 15 anos. Eu tava no meio da minha adolescência, apaixonada por vampiros, por todos os vampiros. E aí eu comprei essa agenda no finalzinho de 2010, início de 2011. Tem várias coisas aqui porque eu usava essa agenda como diário. Então tem várias coisinhas escritas aqui, mensagens de algumas pessoas, coisas sobre mim, tem fotos, tipo foto do Paramore. Aí eu resgatei essa agenda porque, como vocês viram, ela tá com várias folhas limpas. Então eu comecei a estudar algumas coisas, eu comecei a anotar nessa agenda, tá vendo? Esses estudos. E aí eu tava ignorando totalmente a parte inicial, porque se eu fui pegar a agenda pra estudar, eu não precisava das páginas iniciais, eu precisava apenas das páginas de cá que estão limpas, as páginas mais do fundo que estão limpas. E teve um dia, avulsamente, que eu simplesmente abri a agenda nas primeiras páginas. Em vez de eu fazer isso, eu abri as primeiras. E aí eu me surpreendi. Por quê? Porque eu me deparei com esta página aqui. Bem no começo da agenda, vocês podem ver, ó, tem calendário. Aqui tem meus dados pessoais. E aqui tem uma página em branco. E aqui tem uma coisa escrita. O que eu coloquei nessa página aqui? Essa página aqui eu botei justamente os dados pessoais de Ellamore. Tá de lápis, mas eu vou colocar um efeito aqui pra dar pra vocês verem melhor. Mas o problema aqui é eu ter sido uma vampira na minha cabeça? Não, claro que não. Eu posso ser o que quiser na minha cabeça. Já diria a Barbie, seja o que você quiser, Barbie Girl. E eu poderia ser uma vampira na minha cabeça, não tem problema nenhum.
A questão é como algumas características foram descritas aqui. E quando eu li as coisas aqui, eu lembrei de algumas coisas que rolavam quando eu era adolescente. Algumas coisas bem complicadas e complexas que rolavam quando eu era adolescente. Por isso que eu vim hoje bem arrumada, assim, coisa que normalmente eu não faço nesse canal. Eu venho mais, né, básica. Eu boto de vez em quando uma sombrinha marronzinha e etc. Mas eu não faço toda essa maquiagem um pouco mais pesada. Pesadaço, porque eu não gosto de passar base. Mas assim, olho mais pesado, batom vermelhão. Eu não faço normalmente isso aqui no canal. Essa é uma das faces de mim também, tá? Eu também sou assim na vida real. Só que eu mostro um pouco menos disso aqui no canal porque eu não tenho saco pra ficar me arrumando o tempo todo. Mas uma coisa que eu observei nessa descrição que eu fiz de Ella More é muito de como eu me via também, além de como eu queria ser. Em 2010, eu era... não como seja mais, mas eu era emo. Ainda sou. Só que na época tudo era ainda mais intenso, né? Eu queria estar pertencendo à cena de maneira muito maior. E isso também era uma coisa que pesava da maneira como eu me enxergava e como eu coloquei Ella More. Mas antes de eu falar mais sobre essa questão da cena, eu quero ler pra vocês como eu descrevi Ella More, que no caso sou eu mesma. Escutem. Ella More. Olhos castanho claro. É o que eu tenho mesmo. A pele eu botei morena. Vocês têm noção que eu botei que a minha pele é morena? Sendo que morena é branca de cabelo escuro? Então aqui a gente já revisita uma parte de eu me ver enquanto uma pessoa morena. Eu não conseguia me ver enquanto negra. A consciência racial foi uma coisa que me chegou depois, por mais que eu já vivesse a realidade da vivência racial de uma pessoa preta. Porque mesmo adolescente, se eu estivesse em determinado lugar, seguranças me seguiam. Então, assim, eu já tinha a vivência de uma pessoa preta, mas ainda assim eu não conseguia visualizar isso. E eu me achava uma pessoa morena. E se eu tava descrevendo Ella More, que era a vampira, aí mesmo que eu botava essa coisa de ser morena. Continuando. Cabelo originalmente castanho, mas atualmente tô pintado de preto, porque eu pintava o cabelo de preto nessa época. Eu queria o meu cabelo preto, escorrido, porque a minha visualização de ideal de pessoa que eu gostaria de ser era Emily. Emily, vocalista da banda Evanescence. Vocês estão conseguindo visualizar o problema antes de eu falar tudo? Maquiagem preta, esmalte preto e cinza escuro e roxo. Atualmente de nada porque eu tenho preguiça de pintar a unha, mas nessa época eu pintava muito as unhas de preto. Muito, o tempo todo. Eu tirava só pra, tipo, as unhas descansarem, não ficarem amarelas e depois eu pintava de novo. Hoje em dia eu ainda gosto de pintar de preto, mas eu tenho preguiça. Roupas, preta, roxa e cinza. A pessoa da paleta escura, amo, inclusive ainda gosto. Hoje me permito usar um pouquinho mais de cores, já viram aqui no canal eu com vários tipos de cores de roupa, mas minha preferência sempre é por preto. Tênis All Star ainda é. Por que eu fiquei pensando, né, sobre essa questão da minha descrição de Ella More, a vampira, que sou eu mesma, de um universo alternativo em que eu sou vampira? Porque eu comecei a lembrar da adolescência, eu comecei a lembrar dessa situação de eu ter como objetivo de vida parecer com a Emily, eu ter como objetivo ter uma aparência que foge totalmente da minha. Eu comecei a lembrar do quanto a cena alternativa, ela sempre foi muito branca. E eu queria me encaixar nesse lugar e não me sentia totalmente pertencente. Então, parte do meu alisar o cabelo também era para estar presente nessa cena alternativa que eu queria estar. Sendo que, assim, não é que existem só pessoas brancas dentro da cena alternativa. Só que a maior popularização de coisas quando a gente vai ver na internet é assim. Se você pesquisar no Google roupas alternativas, vão aparecer em maioria pessoas brancas utilizando aquelas roupas. Se você pesquisar no Pinterest roupas alternativas, a mesma coisa vai aparecer. Mais pessoas brancas utilizando essa roupa.
E aí eu pesquisava essas roupas que eu queria utilizar, porque eu queria me ver, eu queria estar ali naquele lugar. E eu via mais pessoas brancas. Pessoas brancas com cabelo colorido, utilizando roupas alternativas, utilizando piercings, utilizando o tipo de roupa que eu queria usar, tendo o estilo de vida que eu queria ter em relação à vestimenta, e eu não me via naqueles espaços. É claro que existiam e existem muitas pessoas pretas dentro da cena alternativa, sim, dentro do rock, sim, só que essas pessoas não ganham o destaque que deveriam ganhar. E não ganhando o destaque que deveriam ganhar, a gente não se vê nessas pessoas, porque elas não estão aparecendo na mídia. Então, como eu falei pra vocês, o meu objetivo de aparência era de Amy Lee. Amy Lee, que é uma mulher branca, do cabelo, agora nem sei que cor tá mais, mas na época era um cabelo escuro, bem escuro, eu não lembro se era castanho escuro, se era preto. Mas eu tinha um pôster de Evanescence no meu quarto, era um pôster enorme. Eu não lembro quem foi que me deu aquele pôster. Mas era um pôster gigantesco e eu olhava para aquela foto de Amy Lee ali e eu pensava, eu quero ser assim. Que era uma mulher extremamente branca, porque Amy Lee é muito branca, principalmente porque nem é daqui, né? Aqui no Brasil a gente vê uma variedade maior de tons de branco, mas fora daqui é tudo muito branco mesmo, assim, branco, branco. E ela era essa mulher muito branca, do cabelo escuro, do olho bem marcado. Por um tempo, inclusive, eu queria até ter o olho azul. Depois... Ai, gente, isso é assustador. E rindo de nervoso. Depois, eu adorava meu olho castanho. Eu só queria ter meu olho castanho mesmo. Principalmente porque meu olho é castanho claro. Eu descobri também que pessoas que têm um olho muito claro, tipo azul, verde, têm mais tendência a ter problemas de visão, porque falta melanina protegendo aquele olho. E aí eu fiz, adoro ter olho castanho. Mas enfim, não pela beleza do olho em si. Depois que eu passei a ver uma beleza muito maior no meu olho. Que ele é lindo. Gente, olha meu olho. Meu olho é lindo. Mas enfim, eu tinha esse ideal de ver aquela mulher com o olho bem marcado, bem preto, esfumado, desenhado. E eu me inspirava em ser aquela mulher, que era uma coisa impossível de eu alcançar. Não era assim, eu quero ser Amy Lee porque ela é uma pessoa muito gentil, porque ela é uma pessoa muito amorosa, ela se envolve em causas assim, assim. Não, eu quero ser Amy Lee porque eu quero ter a aparência de Amy Lee, essa aparência branca. Então eu tinha esse ideal que é totalmente inalcançável. Então eu sempre vi mais mulheres brancas na cena alternativa e eu ficava assim, eu quero ser que nem elas, mas eu nunca vou ser que nem elas. Porque pra chegar um pouco perto do que elas demonstravam de aparência, eu tinha que fazer coisas que eu não gostava, como por exemplo alisar o cabelo. Eu odiava alisar o cabelo. Eu queria ter a aparência daquelas mulheres que eram as mulheres que chegavam até mim. Então, como eu falei pra vocês, existe sim mulheres negras na cena alternativa. Inclusive, hoje em dia, a gente consegue ver um pouco mais sobre isso. Essas mulheres conseguem chegar num lugar de mais destaque atualmente, como, por exemplo, Willow Smith. Ela é uma mulher preta que canta rock e tem um estilo alternativo maravilhoso. O Willow é incrível. A gente consegue vê-la e ver várias outras também. Então hoje a gente tem uma visualização maior. Mas, por exemplo, a mãe de Willow, Jada, também estava presente na cena alternativa há vários anos. Eu não tive acesso a visualizar essas mulheres. Você pode falar, mas por que você não pesquisou essas mulheres? Porque, gente, quando a gente ainda não tem nem consciência racial, é muito mais difícil pensar que eu preciso escrever especificamente mulheres negras alternativas, mulheres negras na cena alternativa, mulheres negras usando roupas alternativas. Eu não quero escrever mulheres negras usando roupas alternativas. Eu quero escrever roupas alternativas e aparecer mulheres de várias etnias diferentes utilizando essas roupas. Eu não escrevi mulheres brancas usando roupas alternativas, eu escrevi apenas roupas alternativas. E apareceram mulheres brancas utilizando. E olhe que eu tô sempre pesquisando coisas sobre mulheres negras nos lugares. Sempre. Então, assim, o meu algoritmo, ele poderia me entregar com mais facilidade, né? Meu Pinterest, a primeira página inicial dele,
é só de mulheres negras. Mulheres negras com dread, utilizando roupas de determinado estilo. Só tem isso. E ainda assim, quando eu pesquisei dentro do Pinterest, eu pesquisei dentro da minha pesquisa. Não foi nem numa página anônima. Pesquisei dentro da minha aba de pesquisa com a minha conta logada. Ainda pensei que talvez... Eu ainda fui ingênua de pensar que talvez, porque eu pesquisei dentro da minha conta, fosse aparecer mulheres negras. Mas não apareceu. Apareceu as roupas sozinhas e mulheres brancas vestindo aquelas roupas. Mulheres brancas de cabelo liso, algumas de cabelo colorido. Inclusive, eu achava que eu não podia pintar meu cabelo de colorido se ele fosse assim, porque só ficaria bom se ele fosse liso. E esse tipo de coisa acontece tanto na vida real quanto nas histórias. E as nossas referências, elas são podadas. E aí a gente acaba não podendo ver alternativas de se ver pertencente àqueles lugares, àquelas situações, àquelas narrativas. Então, quando eu leio a maior parte da minha vida histórias em que mostram mais pessoas brancas, eu vou ter dificuldade de ver que eu tenho uma questão racial alinhada à minha vida, já que eu sou uma pessoa preta. Então, assim, há vampiros negros, por exemplo, existentes nas histórias. Mas em proporção a vampiros brancos, tem mais vampiros brancos. Inclusive, peles muito pálidas, porque não tem sangue fluindo por suas veias. E dá pra fazer isso também com vampiros negros. É só a mesma coisa. Ele vai ser negro, porém não ter um tom de pele tão mais vivo, já que ele não tem sangue correndo por suas veias. E existem vampiros negros na história, inclusive vampiros negros bem famosos, como por exemplo Blade. Tem uma outra vampira negra que eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome da ícone. Ela inclusive é uma rainha e fugiu todo o nome dela. Eu vou deixar o nome dela aqui na tela junto com a foto dela. Então, assim, existe, só que em proporções de quantidade de histórias é menor. Foi aquela mesma coisa que eu comentei com vocês no vídeo sobre personagens bissexuais, que eu falei que é mais difícil a gente encontrar personagens sendo um hétero e um bi. Existe, só que em nível de proporção existe muito mais hétero e hétero. Então, quando a gente falava da cena alternativa, quando eu era adolescente, era muito mais difícil encontrar pessoas pretas dentro desse lugar. Mesmo que existisse bastante, mas não era divulgado. E a gente acabava fazendo coisas pra se integrar naquele lugar. Então a gente alisava o cabelo pra fazer a nossa franjinha emo, não só porque a gente queria alisar o cabelo porque era mais fácil de cuidar, porque não era. A gente nem cuidava do cabelo direito, né? Detalhe. Mas, falando de mim, pelo amor de Deus. Falando de mim. Eu não cuidava muito do meu cabelo quando era liso, não. Mas eu alisava meu cabelo principalmente porque eu queria largar a minha franjinha emo bem aqui, bem bonita, sabe? E assim que era mostrado. Não era um emo de cabelo black, era um emo com a franjinha alisada caindo na cara. Era isso que acontecia. Quem não tinha cabelo cacheado e crespo, que tinha cabelo ondulado, por exemplo, já alisava pra poder ficar caído. Imagine a gente que tinha cabelo cacheado, crespo, pior. Então a gente queria estar naquele lugar, pertencendo a esse lugar. Eu já até comentei um pouco mais sobre isso num vídeo meio antigo aqui do canal, que foi um Arrume-se Comigo emo. Eu me vesti da maneira que eu gostava muito de me vestir na época que eu era adolescente. Se não me engano, eu tô com essa mesma camisa aqui, que é da Fresno. É uma banda que não deixou de existir, né? É uma banda forte na cena, que não deixou de existir, que inclusive injustiçadíssima, porque um bando de banda emo aí que existia, simplesmente largou a cena, parou de fazer show, parou de existir, pra agora voltar com um turnê de saudade. Então assim, a Fresno levou essa cena nas costas, pra agora surgir esse povo, ai nossa, vamos fazer turnê de saudade. E aí faz turnê de saudade, e o povo vai levado pela nostalgia, vai assistir, às vezes nem gostava tanto, mas assim, ai, a nostalgia de consumir, sabe? Sim, eu tô chateada porque eu pedi show da Fresno em Salvador e vai ter show de NX0. Desculpa. Mas enfim, toda essa situação de ver essa personagem que eu criei, que na verdade não é bem uma personagem, simplesmente é uma extensão de mim, foi pensando no quanto eu me via nesse lugar de
querer estar dentro de um lugar que não me cabe. Porque assim, apesar de atualmente eu ainda criar algumas histórias alternativas sobre a minha vida, né? Sou sim fanfiqueira da minha própria vida. Eu acho que essa é a única maneira de sobreviver nesse mundo. Às vezes o mundo fantasioso ele é muito mais legal do que o mundo real. Se você acha que não, tudo bem, parabéns pra você. Na minha percepção, o imaginário anda mais legal. E eu crio histórias da minha própria vida, mas as histórias que eu crio mais atualmente, elas são muito mais embasadas em quem eu sou. Eu só mudo o lugar, eu acrescento pessoas, eu mudo de pessoas, eu viajo para alguns lugares, eu frequento lugares, tenho relacionamentos, me visto de maneira ainda mais assertiva da forma que eu gosto de me vestir. Então, hoje eu tenho uma percepção muito diferente. Hoje eu não me vejo mais como uma mulher morena, porque eu tenho uma consciência racial em relação a mim mesma. Eu criava também essa situação de um universo alternativo em que eu sou de determinada forma, para que eu possa me encaixar em alguns lugares. A questão é que hoje eu só imagino esses lugares. Mas eu lembro que nessa época, além de imaginar isso, eu queria vivenciar isso. Mas como eu vou vivenciar uma história em que eu sou uma pessoa morena se eu não sou uma pessoa morena? O ponto da imaginação aqui, ele vai só no ser vampiro, porque o ser vampiro é outra história. Apesar que, enfim, gente, eu não vou entrar nesses detalhes. Mas é muito estar nessa situação de tentar se encaixar em lugares que não nos cabe. Tentar entrar nesses lugares que não faz sentido pra gente entrar. Porque a gente tem que estar dentro de ambientes que nos façam bem, que nos acolham. Inclusive, isso me recorda de que uma pessoa fez um post no Twitter falando sobre como ela estava antes da pandemia de Covid-19 e como ela está hoje. E antes da pandemia, ela estava linda, radiante. Era uma imagem de Ryan Gosling em Barbie, que ele é um dos Ken, né? E outra foto, né, que é ele observando em 2023... ele da pandemia, é a foto de Ryan Gosling todo acabado, todo quebrado, todo destruído. E aí, esse tipo de coisa mesmo me fez perceber que, assim, antes, né, lá em 2019, eu era a pessoa que estava toda quebrada. E eu estou radiante agora. Claro que não radiante totalmente, porque totalmente biluteteia das ideias. Como é que vive não biluteteia das ideias nesse país, né? Mas enfim, nesse país, nesse mundo, na verdade, não só no país. Mas eu visualizei uma outra coisa da minha vida. Eu não tava radiante assim em 2019. Em 2019 foi um ano que, apesar de eu ter realizado uma coisa que eu queria muito, que foi viajar no São João para Santo Antônio de Jesus, que era uma coisa que eu queria demais, etc., e algumas partes da minha vida estarem maravilhosas, eu tava num processo de me reestruturar, porque eu tinha passado por alguns anos, não só 2019, mas os últimos anos até 2019, em que eu tava tentando entrar em caixas que não me cabiam. Eu tava tentando me encaixar em coisas que não faziam sentido pra mim, pra poder agradar outras pessoas, pra poder tentar ser pertencente de algo. E os anos pandêmicos, apesar de infernais, né? Porque, claro, o mundo estava colapsando, eu estava com medo de morrer de Covid, de pegar Covid, justamente porque eu não tinha vacina. Esses anos, depois do caos inicial, né? 2020 foi, tipo, um boom muito grande de caos. Eu comecei a me reestruturar. Eu comecei a me reconhecer. Eu comecei a me conhecer de verdade, porque eu tava muito tempo só comigo. Então, se eu tava só comigo, eu não tinha alternativa. Era eu e eu. Já que eu tava eu e eu, vamos começar aqui uma coisa diferente? Vamos começar a entender quem eu sou, entender o que eu gosto, entender onde eu quero estar. Então, eu entendi, por exemplo, que de vez em quando eu gosto de fazer uma maquiagem assim. Eu gosto de estar nesse lugar de colocar
uma roupa mais pesada. Eu gosto de fazer um olho mais esfumado, preto, passar um batonzão vermelho. Eu gosto disso. Não é só uma coisa que a cena alternativa me impôs a colocar, a fazer, sabe? Eu entendi que eu gosto de usar isso aqui. E eu também gosto do meu cabelo assim. Tem dias e dias em que eu não tô muito bem com o meu cabelo? Tem. Assim como todo mundo tem em relação a tudo na vida. Eu não vou gostar do meu cabelo todos os dias, 100% do tempo. Mas eu prefiro muito mais ele assim do que quando eu alisava o cabelo. E eu entendi que eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é. Eu cuido melhor do meu cabelo do jeito que ele é. Eu gosto de ter ele colorido. Ele fica lindo colorido assim. Não precisa estar alisado. Eu entendi que eu não tenho que estar em determinados lugares porque as pessoas querem que eu esteja. E eu não vou ser uma pessoa ruim por causa disso. Eu não vou ser uma pessoa ruim por falar, eu não quero ir para esse lugar porque tem pessoas que eu não gosto lá. Eu entendi até que ponto eu posso estar em determinados lugares. Eu entendi que eu tenho uma bateria social. Eu entendi como funciona a minha bateria social. Eu entendi que ela é deste tamanho. Apesar de ter os dias em que ela possa estar um pouquinho maior, eu tenho que ver o meu limite para que eu não deixe ela zerar. Minha bateria social, ela nunca foi muito grande, só que ela se tornou menor por conta do isolamento social. Mas eu entendi que tem lugares que eles vão desgastar totalmente a minha existência e eu preciso não ir a esses lugares e dizer não para as pessoas. É fácil falar não, ainda não, mas hoje em dia é muito menos difícil porque eu tive essa reaproximação comigo mesma, entendendo quem eu sou, entendendo em que lugares eu posso estar, eu devo estar e a que eu pertenço. Eu fiz uma viajada muito louca agora pra sua cabeça, porque às vezes eu faço essas coisas. Mas pra mim tem total conexão isso de entender em que lugares eu me encaixo, no que eu me encaixo. Pra mim, isso faz sentido tanto na minha vida em geral, quanto eu na cena alternativa. De pensar que eu gosto de todas aquelas coisas, por exemplo. Eu gosto de tudo que envolve a cena alternativa. Quase tudo, no caso. Porque eu não gosto de toda aquela agonia de reunião de pessoas ali. Tipo, nós vamos se encontrar, fazer uma coisa, uma rede. Eu não gosto disso. Eu gosto do estilo, eu gosto de coisas relacionadas à cena, mas eu não gosto de estar no meio de tudo aquilo. Eu não gosto de rolezinho de palco do rock, por exemplo, que é uma coisa que tinha aqui em Salvador, na época do carnaval. O povo ia pra lá e curtia, etc. Eu pensei até em ir pra esse lugar para poder ser parte integrante também daquilo, daquele espaço, tomar o meu lugar de eu também quero estar aqui. Mas na verdade eu não queria estar lá. Eu só queria fazer parte de algo. E não fazia sentido pra mim estar naquele lugar. E eu tenho certeza absoluta que se eu fosse, eu ia me sentir mal estando lá. Por quê? Porque a minha bateria social é pequena e eu não gosto desses lugares de muvuca e agonia. Eu até vou pra show de bandas que eu gosto muito. Mas eu preciso gostar muito daquela banda pra ir pro show. Porque eu fico exausta e eu não gosto de toda aquela agonia e furdunço que fica. Eu percebi isso principalmente analisando quando eu ia pra balada, por exemplo. Quando eu era adolescente, eu queria muito pra balada. Quando eu fiz 18 anos, eu fui pra balada. Até curti a primeira vez. Mas ainda assim eu me sentia meio esquisita. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu até tinha vontade de ir, e aí eu ia. Mas quando chegava lá, eu curtia um pouco e depois eu ficava me sentindo meio mal, meio esquisita, meio exausta. E eu consegui entender, nesse período, né, de reflexão comigo mesma, que eu, na verdade, até gostava de festa. Só que era só até certo ponto. Mas não tem como a gente pagar o ingresso pra balada pra ficar 1 hora e ir embora. Não tem como. Eu tinha que ficar lá mais tempo. Só que eu ficava lá por mais tempo que o meu corpo e a minha cabeça aguentava. E eu me sentia mal de não ir também, porque além do dinheiro gasto, tinha a questão da socialização com as outras pessoas. Eu não queria perder essa socialização, eu não queria perder esse lugar em que eu queria pertencer. Meus amigos estavam lá,
pessoas da minha idade estavam lá. Então eu não queria deixar passar essa situação de vivenciar essa, como posso dizer, essa etapa, vamos dizer assim, da história da minha vida, como se eu não fosse faltar algo. Só que em 2019 eu já comecei a entender que não era mais pra mim, mas ainda assim eu ainda insisti. E aí depois eu fiz, cara, não é isso. Eu não vou perder nada não estando nesse lugar. Eu não vou ser menos pertencente à minha idade se eu não estiver nesse lugar. Podem até considerar que eu seja mais velha por isso, sendo que isso é meio caótico, porque a minha mãe, por exemplo, adora festa. Então, assim, eu não gosto. A minha mãe, por exemplo, é mais velha que eu, logicamente, e ela gosta muito de festa. Então, como é que eu vou me chamar de velha por não querer estar nesses lugares se a minha mãe adora estar em festa? Então, assim, era só uma coisa que eu tinha que entender que não me pertence. Eu não participar dessas coisas não quer dizer que eu estou perdendo alguma coisa. Eu não estou perdendo nada. Porque, na verdade, não me faz parte. Eu não curto isso e eu não sou obrigada a curtir. Eu tenho que entender quem eu sou, o que eu quero e o que eu gosto. Então, não ir à balada não faz de mim uma pessoa de 80 anos, por exemplo. Porque pessoas de 80 anos também podem querer ir pra balada. E pessoas de 80 anos que querem ir pra balada não faz delas um jovem de 15 anos. Porque não quer dizer que você é jovem porque você quer ir pra festa. Da mesma maneira que ser da cena alternativa, por gostar, por me identificar, não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo, nem quer dizer que eu sou uma pessoa morena. Gente, fez sentido na cabeça de vocês tudo que eu disse? Se não fez, você pega um pedaço do que fez e guarda pra você, porque, nossa, eu viajei total agora, assim, nos pontos e conexões, porque às vezes a minha cabeça funciona dessa forma. É uma cabeça fanfiqueira, né, gente? Uma cabeça fanfiqueira tem que fazer vários tipos de conexões. Eu nunca escrevi uma fanfic, tá? Eu só crio histórias realmente dentro da minha cabeça quando eu vou dormir sobre a minha vida e tal. Eu acho que é isso. Eu acho que era sobre isso que eu queria falar. Sobre isso, um monte de coisa que eu falei. Ai, gente. Não, mas é isso, assim. Era sobre reflexões que vieram na minha cabeça em relação a essa descrição de ela amor. De essa pessoa que sou eu, ao mesmo tempo que não sou eu. Idealização muito legal e esquisita, porque ela não sou eu por totalidade. Hoje eu talvez criasse uma nova vampira, e uma vampira eu diferenciada. E com certeza ela não ia ser morena, ela ia ser preta mesmo, da pele pálida, não tem sangue fluindo nas suas veias. Ela seria preta, pálida, ela teria cabelo cacheado, ou cabelo crespo, ou endredado. Ia ficar lindo, uma vampira de cabelo endredado. Ela teria olhos castanhos. Ela poderia viver uma grande história de amor com outra vampira, ou com uma caçadora de vampiros. Inclusive, eu lembrava de First Kill, tópico sensível. Nossa, é muito triste que a Netflix cancelou First Kill, cara. Que raiva. Mas enfim, gente, o vídeo de hoje é sobre isso. Era sobre toda essa história de reconexões que eu queria fazer, sobre toda essa fanficagem que eu criei e toda a reflexão que essa fanficagem da minha adolescência me trouxe. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se alguma dessas coisas fez sentido pra você, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Comenta aqui pra mim se você também é uma pessoa fanfiqueira e se você é uma pessoa alternativa e sentia todas essas questões envolvidas, né, sobre a cena alternativa, sobre como você se sente em relação a tudo isso, se você era alternativa, se você ainda é, o que você ainda sente sobre isso. Hoje em dia eu vejo muita coisa muito mais aberta pra gente, nós, pessoas negras, dentro desses espaços. Hoje a gente consegue se vestir da maneira que a gente gosta, sem precisar mudar quem a gente é, sem precisar alisar o nosso cabelo, por exemplo, sem precisar tacar um monte de base na cara para deixar a cara mais clara. Sim, eu fiz isso e tem uma foto horrível de um São João parecendo um fantasma, porque eu tô com a cara toda branca. Mas, nossa, assustador. E mesmo que a gente não queira estar participando ativamente desses lugares, porque eles ainda podem ser pesados, a gente está presente, né?
mas só de amar todo esse conceito já é uma coisa que nos une, não é isso? Não esqueça de considerar se inscrever aqui no canal se você ainda não foi inscrito para ver mais vídeos como esse que virão futuramente. Prometo que eu vou trazer o próximo episódio num período mais curto, tá? Deu do outro pra esse, acabou não rolando, porque também a gente trouxe outros tipos de conteúdo aqui no canal. E é sobre. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.